Amém, irmãos? Fique de pé agora, vamos orar por ele, pedir que Deus use ele com autoridade, com graça, com poder. E eu acredito que é assim que o Espírito Santo vai fazer essa noite, amém? Espírito Santo, tu tens liberdade de usar o teu filho aqui esta noite. E ele tem a liberdade de estar ministrando a tua palavra. Pessoas aqui vieram para ouvir a tua voz, Senhor. Fale a elas através do teu ungido. Nós cremos que a tua presença aqui é real. E é por isso que nós aqui pedimos agora, Senhor, que tu fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, irmãos. Fique de pé. Abra comigo a sua Bíblia. No livro do 2 Reis, capítulo de número 6. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Estarmos aqui mais dessa vez, pregando a palavra de Deus. Estou amando estar aqui, fazendo a obra, mas não vou mentir. Estou com muita saudade da minha companheira e dos meus filhos. Eu amo a minha esposa e eu amo meus filhos. Um homem só se concretiza, irmãos, ao lado de uma grande mulher e ao lado dos seus filhos, né? E não tem sido fácil, mas Deus tem nos dado força, graça e está no controle e no domínio de todas as coisas. Segundo livro de Reis, no capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Versículo de número 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, depois de reunir-se com seus conselheiros, e disse: montaremos o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava um mensageiro ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. E assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhe: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. Eliseu, o profeta que está em Israel, é que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falara em teu quarto. E ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu o mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, lhe enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou: ó meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então eles os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Os meus amados, pode tomar assento. Sei que está um pouco quente. Segunda-feira, um dia bem delicado, primeiro dia da semana, o corre-corre. Mas eu nessa noite tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Amém, meus irmãos? Nós estamos diante de um texto ora lido, muito conhecido,
Tenho certeza que você já ouviu e já leu esse texto, mas Deus colocou esse texto no meu coração. Todos nós sabemos que o profeta Eliseu, ele é o sucessor do profeta Elias, homem que se levanta debaixo de uma autoridade, pois a própria Bíblia revela que ele pediu porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que há uma concordância entre o capítulo de número 5, aonde um episódio vai acontecer com um homem chamado Naamã, que segundo a Bíblia é um herói de guerra, um grande comandante, mas a Bíblia nos relata que esse homem, ele pega uma doença chamada lepra, e por causa dessa doença ele está literalmente se definhando aos poucos. E a Bíblia nos fala que chega ao conhecimento dele, que rapidamente leva ao conhecimento do seu rei, de que lá em Israel havia um homem chamado Eliseu, um profeta de Deus, que poderia resolver aquela situação. A Bíblia vai nos dizer que o rei desse homem chamado Naamã, ele não perde tempo mandando uma carta para o rei de Israel, dizendo a ele que está mandando o seu homem de confiança, o seu herói de guerra, para que o rei de Israel receba e que agora literalmente traga sobre ele a cura. A Bíblia diz que o rei de Israel se desespera, porque ele tem pleno conhecimento que apesar de ser rei diante de uma nação, ele não tem o poder da cura sobre as suas mãos. A Bíblia nos fala que esse desespero também chega ao conhecimento do profeta Eliseu, que agora lhe manda um recado dizendo para ele: não rasgue as suas roupas, não se desespere, não tema, mas ao contrário, mande outra carta e diga para esse homem vir, e saberá que tem profeta na cidade de Israel. A Bíblia nos fala que Naamã vem, você sabe da história, para na porta da casa do profeta Eliseu, que agora não o recebe, mas o seu mensageiro o recebe, e a palavra do profeta é essa: diga para ele tomar banho, literalmente. Isso soa como ofensa devido a quem ele era, porque ele não só mandou tomar banho, mas disse em tal lugar que ele deveria ir, que era o rio Jordão, um rio barrento, um rio sujo, um rio que ninguém queria lá, ao ponto de Naamã questionar e até dizer que havia outros rios para tomar. Mas a Bíblia nos fala que em meio a essa ira por parte de Naamã, os seus homens de confiança, guerreiro que foram com ele, disseram para ele: se o homem de Deus tivesse lhe mandado fazer uma coisa mais difícil, porventura você não teria feito? E a Bíblia vai nos relatar que Naamã para, pensa e diz: com certeza eu faria. Então o que é um banho? A Bíblia diz que ele mergulha por 7 vezes. E a Bíblia diz que no último mergulho, quando ele se levanta curado, ele se levanta sadio, ele se levanta restaurado. O milagre de Deus acontece em sua vida, ao ponto dele reconhecer que de fato lá em Israel existia um Deus poderoso que usava um profeta, aleluia, debaixo do poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Naamã agora passa a adorar a Deus, e a Bíblia vai nos dizer que por causa desse milagre, durante um período a Síria para de guerrear contra Israel. Mas o tempo passa, e com o passar do tempo, o texto que nós acabamos de ler diz que novamente o rei da Síria se levanta contra a nação de Israel. Ele reúne um conselho, e nesse conselho eles tramam para ir para tal lugar, e em tal lugar armar um arapuca, armar uma cilada, na tentativa de pegar o exército de Israel. Mas a Bíblia diz que quando tal coisa foi tramada no conselho, a Bíblia diz que Deus visitou o profeta. Amós capítulo 3 versículo 7 diz que nada acontece aos servos de Deus e aos santos profetas sem antes Deus revelar. Sabe o que eu aprendo aqui? O adversário, o inimigo da nossa vida não vai nos pegar de surpresa, porque ainda tem servos de Deus e ainda tem profetas de Deus para nos alertar acerca dos perigos dos nossos inimigos. A Bíblia diz que o rei de Israel, conhecendo quem é Eliseu, ouviu, investigou, e por muitas tentativas o rei da Síria tentou, e por muitas vezes Deus deu o livramento, ao ponto dele retornar, reunir o seu conselho, e no meio do conselho ele dizer: eu quero que agora se revele quem é o espião que
KGB é essa? Quem é que está nos entregando? Quem é o caguete que está aqui no nosso meio? A Bíblia nos fala que alguém se levanta e diz: não há caguete, não há nenhum traidor, mas na verdade tem um profeta lá em Israel, que o Deus dele fala com ele até o que você está falando dentro do seu quarto. A Bíblia nos fala, irmãos, que o rei se desespera, e nesse desespero dele, ele reúne um novo exército, agora não para pegar o exército de Israel, mas para pegar agora o profeta. Cerca a casa do profeta na cidade de Dotã, e a Bíblia diz que um belo dia de manhã, quando Geazi, o servo de Eliseu, se levanta para comprar o pão, para fazer o café para o homem de Deus, ao abrir a porta, ele se depara com um grande exército que tinha cercado a casa de Eliseu. Desesperado, ele entra para dentro para falar com o profeta, mas a Bíblia diz, irmãos, que o profeta não se desesperou, porque homem de Deus, mulher de Deus tem discernimento espiritual. Homem de Deus, mulher de Deus não são pegos de surpresa, porque Deus fala, Deus revela, Deus mostra antes mesmo do feito acontecer. A Bíblia diz que ele fala ao profeta, e o profeta, na maior naturalidade, olha para Geazi e diz para Geazi o seguinte: não se desespere, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Naquele exato momento, a Bíblia diz que Eliseu faz uma oração, e nessa oração a Bíblia vai nos relatar que Eliseu pede, aleluia, para que Deus venha, irmãos, abrir os olhos de Geazi, para que Geazi venha ver o que Eliseu estava vendo. Sabe por quê, irmãos? Porque Eliseu é um tipo de igreja, de servos que tem intimidade, comunhão, discernimento das coisas espirituais. Em compensação, Geazi é um tipo de servo, de igrejas que não tem comunhão, não tem intimidade, não tem discernimento, e de fato não consegue ver as coisas. Mas a Bíblia diz que quando ele orou por Geazi, os olhos de Geazi foi abertos, e Geazi contemplou um outro grande exército que cercava o exército da Síria. Porém esse exército era diferente, era de homens e carros de fogo que cercava aquele grande exército. A Bíblia nos fala que quando seus olhos se abriu, ele se alegrou, e ele pôde perceber que de fato Deus era com o profeta Eliseu, e que não havia motivo dele se desesperar. Quando eu olho para isso, eu aprendo aqui uma coisa: o Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos envia, e é o Deus que nos sustenta. Não precisa temer os inimigos, a macumba, a feitiçaria, a palavra de maldição, ou quem quer que seja que se levantou, porque o nosso Deus, ele é poderoso, e ele vela pela sua palavra, como ele também vela por aqueles que são dele. Quantos aqui nessa noite tem certeza, aleluia, que é propriedade exclusiva de Deus? Quantos aqui tem certeza? Então bata no ombro desse irmão do olho azul e diga para ele: não se desespere, porque Deus é o teu socorro, Deus é a tua proteção. E mais do que isso, se Deus não vier para te proteger, ele tem anjo suficiente no céu para mandar ao teu encontro, para te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A Bíblia nos fala, irmãos, que naquele exato momento Eliseu sai para fora, porque homem de Deus, além de ser corajoso, ter visão e ter discernimento, ele é corajoso, ele não fugiu. E a Bíblia diz que ao sair, ele faz uma nova oração, e nessa oração a Bíblia diz, irmãos, que ele pede para que aqueles homens ficassem cegos. No momento que ele orou, Deus cegou todo o exército da Síria, que agora ficaram cegos, não conseguiram enxergar mais nada. E a Bíblia diz, irmãos, que de uma maneira tremenda, diante dessa situação, Eliseu poderia ter pegado uma espada, como fez Elias lá no Monte Carmelo, matar os falsos profetas. Eliseu poderia ter pegado uma espada e poderia ter matado todos aqueles homens. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Eliseu não fez isso, mas ao contrário, pegou na mão de um e colocou um atrás do outro e conduziu, irmãos, até Samaria. E a Bíblia diz que quando chegou em Samaria, Eliseu fez uma nova oração, e agora nessa oração Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos dos seus inimigos, e os olhos deles foram abertos. E quando os seus olhos foram abertos, eles perceberam que o exército de Israel já estava com espada e estavam com lança. O rei de Israel olha para o profeta e pergunta: o que vamos fazer? Podemos matar agora, pai? E a Bíblia diz que o profeta olha para o rei e diz: não, não mata. Vocês têm hábitos, vocês têm costume de matar os
vossos prisioneiros. Só que agora vocês não vão matar esses homens, mas ao contrário, vocês vão dar de comer e vocês vão dar de beber. Olha só, irmãos, ele tinha a chance de exterminar o grande exército da Síria, que estava tentando destruir o exército de Israel. Só que em vez de matar, a palavra do profeta foi esse: dê de comer e dê de beber. Quem sabe o rei olhou e falou: Eliseu, eu te respeito, eu sei que Deus fala na tua boca, eu sei que coisa sobrenatural acontece quando você ora, mas eu não estou compreendendo isso aí. Eu tenho a oportunidade de matar os meus inimigos, e tu está mandando que eu dê de comer, que eu dê de beber. E se eu nessa noite fosse dar um tema para a minha mensagem, o tema seria isso: alimentando os nossos inimigos. Vamos repetir? Alimentando os nossos inimigos. Não precisa ser profeta para ter uma visão ou uma revelação da parte de Deus, para saber aqui que muitas pessoas aqui têm inimigos. Inimigos que te perseguem, inimigos que querem o teu fim, inimigos que querem a tua humilhação, inimigos que querem te parar a qualquer custo, inimigos que, se tiver oportunidade, vai tirar a tua vida. Mas olha só que coisa interessante, a Bíblia diz que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. A Bíblia diz que nós não podemos, aleluia, orar uma oração contrária, pedindo para Deus matar e para Deus exterminar os nossos inimigos, mas ao contrário, a Bíblia diz que nós temos que orar a Deus para que Deus venha abençoar os nossos inimigos. A pergunta que não quer se calar aqui: é fácil orar e abençoar os nossos inimigos, irmão? Sim ou não? Sim ou não? É fácil orar e abençoar aqueles que querem nos matar? É fácil orar e abençoar aqueles que querem a nossa cabeça? É fácil orar a Deus, pedindo a Deus que os abençoe? É fácil ou não, irmãos? Não é fácil. Pelo fato de ser inimigo, pelo fato de nos perseguir, pelos fatos de nos humilhar, pelos fatos de querer o nosso fim. Mas orando a Deus, eu perguntei a Deus: por que nós temos tanta dificuldade de orar, abençoar, alimentar os nossos inimigos? E o Senhor me disse: o meu povo tem dificuldade de alimentar e orar, abençoando os vossos inimigos, porque no fundo, não foram curados, não foram sarados. A pergunta aqui é: se o teu inimigo é inimigo porque te persegue, então significa que você é a vítima. Se o teu inimigo é inimigo porque te persegue, significa que ele não tem Deus no coração. E pelo fato dele não ter Deus, ele não é compassivo e ele não é misericordioso. Mas a pergunta é: você tem Deus no seu coração? Você tem Deus no seu coração, igreja? Não, bata no ombro do irmão e pergunta para ele, porque de repente ele está em dúvida. Pergunta aí: você tem Deus no seu coração? Então diga para ele: por que você está com dificuldade de orar e abençoar os seus inimigos? Afinal de contas, quem é que está doente? Eles ou nós? Afinal de contas, quem é que precisa de Deus? Eles ou nós? Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós podemos orar com liberalidade para que Deus abençoe os nossos inimigos. E não é fácil, mas a Bíblia diz que Eliseu disse que é preciso alimentar e dar de beber. Agora só que coisa interessante, o apóstolo Paulo diz que quando nós alimentamos os nossos inimigos, damos de beber os nossos inimigos, nós estamos como que amontoando brasa sobre a sua cabeça. E Paulo diz que a sua consciência vai pegar fogo, ao ponto dele reconhecer e parar um pouco para pensar e se perguntar: por que eu persigo tanto esse homem? Por que eu persigo tanto essa mulher? Por que eu quero fazer tanto mal a ele, a ela, e ela na verdade só me faz o bem? Quer saber de uma coisa? Eu vou esquecer ele, eu vou esquecer ela. Sabe por que os nossos inimigos estão nos perseguindo?
Porque nós não estamos orando para abençoar eles. Sabe por que os nossos inimigos estão nos perseguindo? Porque nós não estamos alimentando e não estamos dando bebida para eles. Não é fácil alimentar inimigo, mas é a única forma, é a única maneira, irmãos, aleluia, de nós alcançarmos eles e mostrarmos para eles que nós somos diferente deles, que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós fomos curados, que a rixa do passado acabou, que nós temos a graça e a unção do Espírito, que nós temos agora amor no nosso coração, que nós agora compreendemos o que é perdão e o que é misericórdia. E olhe para cá, falar que ama e falar que perdoa, todo mundo fala, irmãos. Agora viver o perdão e a misericórdia é que é outros 500. E eu aprendo uma coisa: nós só sabemos se amamos, nós só sabemos se perdoamos quando houver uma situação que, mais do que palavra, é preciso ter atitude para liberar perdão e para ter misericórdia diante da situação. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Como é que está o teu espírito? Será que você não está entendendo que às vezes o teu inimigo está preso a ti? Porque em vez de você orar, em vez de você alimentar, em vez de você dar algo para ele beber, o seu desejo é que ele morra, o seu desejo é que ele seja destruído. Quando a Bíblia diz que nós temos que amar, quando a Bíblia diz que nós temos que perdoar, quando a Bíblia diz que nós temos que alimentar os nossos inimigos. Quantos nessa noite quer ser liberto dos seus inimigos aqui? Quantos nessa noite quer ser liberto dos seus inimigos aqui? Quantos nessa noite quer ser liberto dos seus inimigos aqui? Você quer o segredo? Você quer a receita? Faz um bolo de chocolate para ele, mas não bota veneno de rato, aí não vale. Compra uma Coca-Cola bem gelada para ele. Se com um copo de água nós vamos ganhar o galardão, imagine se for uma Coca gelada. Dê um presente para ele, surpreenda ele, vá ao encontro dele, bata na porta dele, faça o que ele não está fazendo. É a única maneira de nós vencermos os nossos inimigos. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais nós corremos dele, mais ele correrá atrás de nós. Sabe por quê? Porque tem coisas que precisam ser resolvidas. Eu acho lindo que um dos evangelhos faz uma declaração, que Judas disse para os soldados: olha, aquele que eu beijar na face é Jesus, pode prender. E a Bíblia diz que quando o exército veio em direção a Jesus, Jesus foi ao encontro deles, e Jesus perguntou: a quem vocês procuram? E eles disseram: nós estamos procurando o tal de Jesus. E Jesus disse bem assim: eu sou Jesus que vocês procuram. E aí Deus falou ao meu coração que há momento na vida que não adianta fugir, é preciso confrontar situações. E o que tem de pessoas fugindo, irmãos, dentro da igreja é uma coisa terrível. O que tem pessoas fugindo dentro da igreja é uma coisa terrível. O que tem de casamento onde o conflito é grande, a aparência. O que tem de pais que precisa sentar com os filhos e confrontar. E quando eu falo confrontar, eu não estou falando para você sair no tapa, no rabo de arraia, puxar a peixeira, não. Eu estou falando para você ser homem, ser mulher, alguém cheio do Espírito de Deus, sentar de frente para a pessoa, olhar dentro do olho dela e dizer: fala logo o que você está sentindo, o que é que você não gosta de mim. Porque, irmãos, essa é a única maneira de nós vencermos os nossos inimigos. Engraçado que quando a gente é do mundo, pastor, nós temos uma facilidade de resolver as coisas. No mundo a gente já sai na peixeira, na porrada, no golpe de Kung Fu, já dá logo no zóio. Não é desse jeito, porque não gosta da pessoa, não é, irmãos? Depois que a gente se converte, a gente tem uma dificuldade de sentar com as pessoas. E às vezes você acha que é difícil ir ao encontro do teu inimigo, porque na verdade foi o teu inimigo que te feriu. Então na tua cabeça você acha que é ele que tem que vir e te pedir perdão. Mas você sabia que é o contrário? Você sabia que é você que tem que ir até ele e pedir perdão? Olhe para cá, irmãos. Ele vai ficar doidinho, ele
ele vai falar assim: olha, mas espera aí, calma aí. Você está me pedindo perdão, mas na verdade, espera aí, foi eu que te feri. Não, mas mesmo assim, eu quero te pedir perdão. É assim que a gente desarma um inimigo. Aconteceu um fato lá em Brasília, e que para mim foi uma experiência, e que tem a ver com o que eu estou falando aqui, e você vai entender. Chegaram na igreja, nessa época eu morava dentro da igreja, uma igreja grande, e aí bateram na porta. Quando eu puxei a cortina, que eu vi duas irmãs, eu falei: meu Deus do céu, lá vem pepino, abacaxi. Porque ninguém vai na casa de pastor levar bolo de chocolate, irmãos. Crente, quando bate na porta da casa de pastor, é pepino. Eu abri a porta e as irmãs olharam para mim e falaram: pastor, corra, porque fulana está endemoniada desde as 3 da tarde, já são 5 horas, e desde as 3 que a gente está orando para o demônio sair, o demônio não sai. Eu olhei para minha esposa e falei: eita, não é hoje, prepara aí, vamos embora. Entramos no carro e fomos em direção a essa casa. Chegou lá, irmãos, a moça estava endemoniada. Tinha 7 mulheres dentro da casa orando, tentando repreender o demônio. E um demônio que se torcia, sufocava a moça. Eu já fui para lá e comecei a orar, ministrar e ministrei. Ministrei 6, ministrei 7, ministrei 8, ministrei 9, e o demônio não saiu. Suei a camisa, fiquei cansado, me afastei e falei: Michele, vai lá, deixa Deus te usar. E a Michele foi e orou e sapateou e cortou e deu reteté e repepé, e nada aconteceu. Deu 10, deu 11, irmãos, o demônio não saiu. Eu me afastei um pouco, encostei na parede e falei com o Espírito Santo. Falei: Deus, tem alguma coisa errada. Eu não estou em pecado, minha esposa não está em pecado. Nós estamos em consagração constantemente. O Senhor é um Deus que revela. O que está acontecendo? Aí na hora o Espírito Santo falou comigo: meu servo, chega no ouvido dela e diz para ela perdoar o Francisco. Quando o Senhor falou aquilo, irmãos, eu desci, cheguei no ouvido dela e disse para ela: fulana, perdoa o Francisco. Irmãos, quando eu falei esse nome, Francisco, irmãos, o demônio ficou irado. Essa mulher rodava uma força para segurar. E naquele exato momento, quando eu falei para ela: perdoa o Francisco, Deus me deu uma visão e uma revelação. Eu vi essa menina com a idade de 4 anos, na cidade do Piauí, encostada no canto da parede, e um homem alto, sem camisa, de bermuda, com a barriguinha aberta, tentando encostar ela na parede. E o Senhor me disse que da idade dos 4 anos até a idade de 12 anos, esse homem violentou essa menina. E ela saiu envergonhada da cidade onde ela morava, do Piauí para Brasília. Oramos, o demônio não saiu. E eu falei: Michele, essa obra só vai acabar na igreja, vamos pegar. E até brinco que foi a primeira vez que eu dei uma carona pro diabo. Que eu disse para ele: vamos embora, entra, senta na frente. Sentou, eu falei: bota o cinto que o Detran está pegando todo mundo. E ele toda torta, levamos para a igreja. Deu 1h da manhã, deu 2, deu 3, deu 4h30, irmãos. Deu 5, irmãos, o demônio não saía. Eu disse: Deus, eu estou quebrado, eu estou cansado, Pai. E o Senhor falou bem assim: louve 7 hinos de sangue. Pegamos a harpa e louvamos 7 hinos de sangue. No último hino, irmãos, o demônio saiu dela. E estávamos dentro da igreja. Eu disse: pega ela, leva ela para o banheiro, dê um banho nela, alimente ela, porque a obra tem que ser concluída, e bota ela para dormir. Amanhã nós vamos terminar. Ela foi dormir, eu já fiquei no altar mesmo, no altar ali eu fiquei orando. Quando foi mais ou menos umas 10h30, ela levantou, deram o café para ela. Estava perto de dar 11 horas. Eu chamei ela no altar da igreja e falei: fulana, eu preciso falar contigo, porque essa obra tem que ser concluída. Deus quer te dar a vitória. E não precisa você fugir, porque Deus já me falou o que aconteceu com você desde a idade dos 4 anos. Quando eu falei isso, irmãos, o demônio tentou pegar ela de novo. E eu disse: está amarrado, você não vai pegar. Há poder no sangue, no nome de Jesus. E ela ficou em pé, e pega, não pega. Eu coloquei a mão, ela caiu, e pega, não pega. E o demônio tentava pegar ela e não pegava. E eu gritava para ela: fulana, perdoa o Francisco. Fulana, perdoa o Francisco. Fulana, perdoa o Francisco. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele exato momento o Francisco era o inimigo dela. Quando de repente, irmãos, ela deu um grito, e ela disse bem assim: Francisco, eu te perdoo. Ela deu o segundo grito: Francisco, eu te perdoo. No terceiro grito, irmãos, do fundo da alma, irmãos, ela liberou o perdão. O mesmo Espírito que revelou o nome disse para mim: bota a mão
mão na cabeça dela e entrego o presente para ela. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela foi batizada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque ela liberou o inimigo dela. Olha para esse irmão do olho azul e pergunta para ele: qual é o seu inimigo? Quem é o seu inimigo? Tem gente aqui dormindo com o inimigo, irmãos. Ele dorme na sua cama, ou ela dorme na sua cama, come na mesma mesa. Tem gente aqui que está tão acostumado com essa vida de escravidão, com o inimigo, que ele já até dá a paz do Senhor para o inimigo. A paz do Senhor, inimigo. O dia que o inimigo não vem, não se manifesta em perseguição, ele até sente falta e ora: Senhor, manda o inimigo que eu estou com saudade dele. De tanto que ele está acostumado com o seu inimigo. Perdoa o seu inimigo. Libere o seu inimigo. Alimente o seu inimigo. Dê água para o seu inimigo. E você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Você vai ver o milagre de Deus acontecer no seu casamento. Você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua família. É muito sério isso, irmãos, guardar as coisas no coração. A ciência hoje comprova que a raiz de amargura, ela tem se transformado em câncer. E o que tem de pessoas morrido com câncer, porque não consegue liberar o seu inimigo, porque não consegue perdoar. Agora olhe para cá, querido, que eu vou dar mais uma acochada. Lá do lado de fora o mundo é uma coisa. Agora triste é saber pessoas que estão dentro da igreja, que levantaram a mão e aceitaram Cristo, que toma a Santa Ceia, que foi batizado nas águas, que entra no ré-plé-plé e no ré-teté, mas a mágoa está dentro do coração. Isso é inaceitável. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra de Deus, ela é plena e ela é completa nas nossas vidas. Agora a obra de Deus, ela só pode ser plena e completa nas nossas vidas, irmãos, quando nós damos vazão para o Espírito de Deus trabalhar no nosso ser. Quantos nessa noite quer ser cheio do Espírito Santo? Quantos nessa noite quer ser cheio do Espírito Santo? Mas para quê? Para dizer que é? Ou para viver a essência do Espírito Santo? Quantos quer ser cheio do Espírito Santo? Para tratar com o seu inimigo aqui em nome de Jesus. Porque, irmãos, eu reconheço que vazio não dá para resolver, pastor. É preciso orar, é preciso ser cheio, e é preciso ser conduzido pelo Espírito de Deus. Lá em Brasília, eu queria sair de uma loja para ir em outra loja. A minha cunhada era tesoureira da igreja, e eu disse para minha esposa: amor, fale com o seu irmão, para ele ser o nosso avalista. Ele trabalha no Tribunal de Justiça, ganha bem, e com certeza ele vai ser. A minha cunhada, quando ficou sabendo disso, ligou para o meu cunhado e acabou. Disse: não seja, porque a igreja não tem dinheiro. Se você entrar como avalista, você vai sujar o seu nome. Meu cunhado ímpio, não teme a Deus, ouviu ela que é irmã. Quando a minha esposa foi falar com ele, ele falou: Michele, eu não quero nem saber, não tenho nada a ver com a igreja, e eu não quero nem saber, porque a Liliane veio falar comigo que não tem dinheiro no caixa da igreja, e não tem possibilidade de eu ser avalista. Resumindo, olhe para cá, irmãos. Quando chegou o meu conhecimento, irmãos, eu fiquei tão irado, tão indignado com a minha cunhada, que eu falei para minha esposa, se eu pegar a Liliane, eu vou dar um pau de arara nela. Mas vou dar um rabo de arraia, um golpe de kung fu. Quem é ela? Quem ela pensa que é para fazer isso? Ela está pensando o quê? Irmãos, a mágoa entrou no meu coração. Irmãos, eu queria ver o capeta e não queria ver a minha cunhada. Preste atenção, porque Deus está falando aqui. Irmãos, eu fiquei tão indignado que quando ela ficou sabendo que eu fiquei sabendo, a minha esposa falou para ela: Liliane, nem vem na igreja, porque o Alessandro disse que se tu vier, ele vai te quebrar no pau. E ela não veio para a igreja. Pastor, eu fiquei uma semana, irmãos, doente. Irmãos, até a água que eu bebia azedava. Tudo que eu comia eu passava mal. Irmãos, eu fiquei uma semana sem dormir.
Toda música que tocava eu lembrava da Liliane, eu me irritava, eu quero pegar a Liliane. Tudo que eu ligava na televisão tinha alguma coisa sobre traição, eu lembrava da Liliane. A Liliane dormiu na minha cama uma semana, irmãos. Eu ia para o banheiro, quando eu olhava no espelho, lá estava a Liliane. Quando eu andava na cidade, lá estava a Liliane. Eu ia comprar o pão na padaria, era a Liliane que me atendia. Eu ia no mercado, no açougue, o açougueiro era a Liliane. Porque na minha mente, na minha alma, no meu coração estava a Liliane. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava irado. E aí, pelo fato de ser pastor, com aquela situação, é difícil para quem prega subir no altar para pregar com o coração, com raiva, com ira. Eu fui falar com Deus, porque Deus é a solução. Só que quando eu fui falar com Deus, eu achei que eu era o bom, eu achei que eu estava certo, eu achei que eu era o rei da cocada. E aí eu fui falar mais ou menos assim: Deus, pega ela, Pai. Quem ela pensa que é para fazer isso comigo? Eu sou pastor. Deus, eu sou profeta. Senhor, quebra as pernas dela. Senhor, passa por cima dela. E olhe para cá. O nosso Deus é um Deus que ouve, mas é um Deus que fala também. Ele deixa você falar. Depois você vai ter que ficar sentado para ouvir o que ele vai falar. E eu falei. E quando eu sentei para ouvir, Deus disse bem assim: meu camarada, você está errado, rapaz. Você é que está errado. Ela não tem que vir pedir perdão para você, não. Mas é você que tem que ir pedir perdão para ela. Na hora que eu ouvi isso, irmãos, eu falei: é o capeta, é o diabo. A Liliane mandou o diabo para falar no meu ouvido: isso não pode ser Deus. E na verdade era Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Enquanto eu não fui até o encontro dela para pedir perdão para ela, irmãos, eu não consegui comer, eu não consegui dormir, eu não consegui fazer nada. Estava afetando o meu casamento, estava afetando a minha relação dentro da igreja com algumas pessoas. E aí eu vim para o altar da igreja, chorei, falei com Deus. E Deus me disse, como disse o profeta Eliseu aqui: dê de beber e dê de comer para o seu inimigo. Um dia Deus criou uma situação. Quando eu vi ela, eu chamei ela, irmãos. E aí olhe para cá. Olhei dentro do olho dela. Diga para esse irmão: tem que olhar dentro do olho. Diga aí para ele: tem que olhar dentro do olho. Diga para ele sentar de frente a frente. Não é pelo Facebook, não é pela internet, não é pelo celular, viu? Não. Não é por telegrama, não é por pombo correio, é de frente. Porque Deus, quando vem falar conosco, Ele não envia ninguém não, Ele vem pessoalmente. Então da mesma maneira nós temos que fazer. E aí, irmãos, eu olhei para ela e falei: olha, Liliane, eu preciso falar algo aqui. E ela, toda sem graça, disse: pode falar. Eu falei: eu quero te matar. Eu estou com a vontade de beber o teu sangue, sabe? Olha, eu quero quebrar teu pescoço. Mas eu não posso fazer isso. Porque eu sou um pastor, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, e porque você é minha ovelha, e porque eu tenho que ser exemplo para você. E mesmo querendo beber o teu sangue, quebrar o teu pescoço, Liliane, pelo amor de Deus, me perdoa se eu fiz alguma coisa para você. Irmãos, quando eu falei isso, irmãos, ela caiu em pranto. Aí ela começou a chorar daqui e eu comecei a chorar de cá. E na hora, irmãos, eu senti quando o bálsamo de Deus desceu, lavou a minha alma, lavou a alma dela. E nós fizemos uma aliança. Até os dias de hoje, é minha melhor amiga, intercessora. E é uma bênção na minha vida, e é uma bênção no meu ministério. Sabe por quê? Porque naquele dia eu aprendi que é preciso alimentar, que é preciso orar pelos nossos inimigos. Talvez muitas pessoas não estão rompendo dentro do casamento porque não libera, porque não alimenta o seu inimigo. Talvez algumas pessoas não estão rompendo na família porque não alimenta o seu inimigo. Não estão rompendo na empresa porque não alimenta o seu inimigo. Não estão rompendo dentro da igreja porque tem um inimigo dentro da igreja. Não gosto dela. Isso é tão feio, irmãos. Isso é ridículo. Crente que não gosta de crente. Se ele canta, eu não quero ouvir. Se ele toca, eu não quero tocar. Se ele prega, não está amarrado. Em nome de Jesus, quem manda aqui é Deus. Quem usa aqui é o Espírito Santo de Deus. Nós somos irmãos. Nós vamos morar no mesmo céu. Lá não vai haver separação não, irmãos. Vai não. É preciso alimentar.
Agora olhe para cá, por que nós temos que alimentar os nossos inimigos? A Bíblia diz que o rei ouviu o conselho de Eliseu e fez um grande banquete. Repita comigo, um grande banquete. Repita comigo, um grande banquete. Repita comigo, um grande banquete. É um grande banquete. E eles comeram. E a Bíblia diz que o rei de Israel liberou eles. Aí sabe o que aconteceu? Olhe para cá. A Bíblia diz que por causa dessa atitude, sabe o que houve? Paz. A Síria parou de querer invadir Israel e houve paz. Vamos repetir? E houve. A pior coisa que tem, irmãos, é não termos paz. A pior coisa que tem, irmãos, é você deitar na cama, a sua cabeça no travesseiro, e a noite vira, e você vira para um lado, para o outro, e não consegue dormir, porque não está em paz. Mas por causa dessa atitude houve paz. Quantos nessa noite quer a paz no seu casamento, na sua família, na sua empresa, na sua igreja, no seu relacionamento com o seu... Quantos aqui quer a paz de verdade? Quantos aqui quer a paz de verdade? Mas será que você tem coragem de ir até Ele hoje? Tem coragem de confrontar Ele hoje? Tem coragem de pedir perdão para ela hoje? Tem coragem de pedir perdão para Ele hoje? Tem coragem de chamar a irmã no canto ou o irmão no canto e dizer: olha, há muito tempo eu não gostava de você, eu tinha um sentimento contrário. E olhe para cá, irmãos. Às vezes estamos magoados, chateados com algumas pessoas que na verdade nem são inimigos declarados. Às vezes nem fizeram nada, simplesmente batemos o olho. Meu santo não foi com o santo dele, Às vezes a pessoa nunca nem falou de você. Às vezes a pessoa nem está falando de você. E aí dentro você está alimentando um sentimento: meu inimigo. E a minha oração: boto ela debaixo dos meus joelhos. Isso é macumba gospel. E dentro da casa de Deus não pode ter macumbeiro. Tem que ter intercessores. Tem que ter homens e mulheres que tenham coragem de liberar a palavra de amor, a palavra de perdão, a palavra de misericórdia. Se nós queremos paz, irmãos, nós precisamos alimentar os nossos inimigos. Fica de pé. Palavra simples, mas uma palavra objetiva. Palavra simples, mas infelizmente uma grande realidade que está acontecendo nos nossos meios. Quem nessa noite vai alimentar o seu inimigo aqui, diga amém. Quem nessa noite vai alimentar o seu inimigo aqui, diga amém. Então significa que você tem um inimigo. Quem tem um inimigo aqui, levanta a mão, tem coragem? Olha aí. Tenha medo não. Às vezes temos um inimigo porque alguma coisa aconteceu, sim ou não? E se aconteceu tem que ser resolvido, sim ou não? Tem. Você sabia que às vezes as coisas não estão acontecendo porque nós não liberamos perdão, não liberamos os nossos inimigos? Olhe para cá. Por que eu tenho que alimentar o meu inimigo? Para mim ter paz. Por que eu tenho que alimentar o meu inimigo? Porque eu quero a minha bênção, quero a minha vitória. Por que eu tenho que liberar o meu inimigo? Porque eu quero saúde para os meus ossos, saúde para a minha alma, saúde pelo meu espírito. Por que eu tenho que liberar o meu inimigo? Para mostrar para ele que eu tenho um Deus de verdade no meu coração. Tem coragem de vir aqui à frente? Eu quero orar por você que talvez no passado sofreu uma afronta, um ataque, uma humilhação dentro de casa, ou às vezes, sei lá, com um amigo no passado, e no fundo tem aí uma rixa, uma mágoa, tem aí um sentimento que às vezes nem você entende, mas aí te atormenta. Você não pode ouvir o nome da pessoa, você não pode ver o rosto da pessoa, você não pode ver ninguém falar da pessoa, que rapidamente, seu coração dispara,
brota um sentimento dentro de você. Deus quer nos libertar, irmãos. Vem mais para frente. Nós vamos orar, não podemos ter vergonha nem medo não, querido. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que ser melhor do que eles. E eu vou dizer algo mais para você. Talvez você não está entendendo, mas a tua vitória está na mão do teu inimigo. E o fato de você tomar uma atitude, ele pode liberar a tua bênção e a tua vitória. Aleluia. Nós temos que entender esse princípio. Põe a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você, depois o pastor Eliseu vai estar adorando aqui. Aleluia. E eu quero que em nome de Jesus você abra mesmo o seu coração. Isso aqui não é brincadeira. Eu falava e tenho falado com algumas pessoas. A igreja de Cristo precisa ser tratada. A noiva do Cordeiro precisa ser tratada. Porque ainda que alguns não queiram acreditar, irmãos, ninguém vai entrar no céu com o coração cheio de mágoa e de ira. O céu é lugar de santos. O céu é lugar de pessoas bem resolvidas nos seus relacionamentos, na sua convivência com as pessoas. E muita gente não é resolvido nesse sentido, porque tem endurecido o coração, tem mascarado, tem vivido uma vida, aleluia, de mentira, de hipocrisia. Deus quer que você seja liberto. Deus quer que você seja curado. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Quem sabe nessa hora aqui tem alguém que não é batizado. Quem sabe aqui agora, se houver um perdão verdadeiro, você pode receber o batismo do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Quem sabe ainda hoje, quando você chegar em casa, aleluia, o teu inimigo vai estar lá, aleluia, para tratar essa situação com você. E você vai ver como é que a tua vida vai fluir a partir de hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque há poder nas palavras. Bota a sua mão no seu coração. Vocês aí são bem resolvidos? Que bênção. Espero que seja. Espero que seja. Levanta suas mãos para cá, vamos orar por eles. Amém? Vamos orar por esse povo aqui e pedir ao Senhor que visite o coração deles. Senhor Deus amado, Deus querido, está aqui os teus filhos. Está aqui os teus servos. Que ouviram a sua palavra, compreenderam a tua palavra, entenderam a sua palavra. E que estão aqui não diante dos homens, mas estão diante do Senhor, perante o teu altar. E a tua palavra diz: trazei as vossas petições diante do teu altar. Eu oro nessa noite, e eu suplico pela tua misericórdia. Eu suplico pelo poder do teu Espírito Santo para tratar essa situação. Rabasebre como a sub como anai. Que a água, que a tua palavra que lava, Pai, começa agora a lavar cada coração que está aqui. Começa agora, Pai, tirar todo rimanás, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que a tua obra, Pai, seja plena, completa e total. Esse medo, essa dificuldade, essa barreira, ela está caindo hoje, ela está caindo agora. E o teu Espírito, dará, meu Deus, essa cabandora subcomanaia, capacidade para o teu filho, para a tua filha, resolver essa situação, resolver, meu Deus, esse dilema, irabará subdova subinaia, e sair daqui, alavassaia, oreva subcomanaia, com a alma, com o espírito limpo, pois só o Senhor é Deus, 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 Pai, para tocar e fazer essa obra plena. Senhor, me dá uma visão, pastor. Eu vejo uma água suja que está correndo. O Senhor me dá uma visão. E eu vejo mulheres aqui que foram traídas. Está difícil perdoar. O Senhor me dá uma visão e me mostra pessoas aqui que foi traído por parentes da família, que foram lesados por próprio familiar. Mas Ele é Deus para liberar essa graça. Pastores, vamos descer. Desta vida foi só ilusão.
Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fiz. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. A me molhar, a me lavar, me ensina, a me inspirar e agir outra vez no meu coração. A me molhar, me lavar, me ensina, a me inspirar e agir outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo muito, yeah. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo, tudo. É tudo, 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 yeah. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, voltar. Me molhar, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensina, me inspira, oh Deus, e age outra vez em mim, no meu coração, oh Deus. Me molha, me lava, oh Deus, Deus, me molha e age outra vez com fogo, com fogo. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e age outra vez no meu coração. E age outra vez no meu coração. E age outra vez no meu coração. Age, Senhor, nos nossos corações, ó Pai. Renova
louva a Deus. Vamos a uma obra linda de Deus aqui nessa noite. O nosso Deus é um Deus que conhece os nossos corações. E o Senhor está fazendo grandes coisas aqui. Porque uma vez que a palavra é ouvida, é compreendida, é entendida e agora colocada em prática, o milagre de Deus acontece nas nossas vidas. Você que está aqui tem certeza do que Deus falou? Você que está aqui tem certeza de que o Senhor te visitou aqui, visitou a tua alma, visitou o teu coração? Então olhe para cá. Eu quero fazer um desafio para vocês. Se Deus falou, e se você tem certeza de que Deus falou, não fuja mais dos teus inimigos. Vá ao encontro deles. Mostre para eles que vocês são diferentes. Mostre para eles que vocês são bem resolvidos. Mostre para eles que vocês são nova criatura. Mostra para eles que a sua alma, o seu espírito não está cheia de mágoa, nem rancor e nem de ira, mas está cheia de amor, de paixão e misericórdia. Olhe para cá, irmãos. Sabe por que muitos deles são os nossos inimigos? Porque eles ainda não têm o Deus que nós servimos. Se eles tivessem o Deus que nós servimos, eles não eram mais os nossos inimigos. Amém, querido? Então olhe para cá. Quem é que precisa de Deus? Eles ou nós? Quem é que precisa de Deus? Quem é que precisa de Deus? E adivinhe quem Deus quer usar para levar Deus até eles? Cada um de vocês. Então não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. O Espírito de Deus vai conduzir cada um de vocês. Vai dar sabedoria, vai dar estratégia, vai criar situação. Escute o que eu estou dizendo. Na hora, teu coração vai disparar, tua mão vai gelar, e você vai entender que é Deus te tocando para tocar no assunto e educadamente, amorosamente resolver a situação. E escute o que eu estou dizendo. Escute o que eu estou dizendo. Muitos de vocês aqui, vão vir contar o testemunho e vão ver o reboliço que Deus vai fazer. Reboliço para nós lá é mudança, mudança, mudança e mudança. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Aplauda o Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Amém? Louvado seja Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Poderia ter pregado uma palavra aqui de avivamento, fogo, glória, mas o Senhor conhece os nossos corações. Amém, irmãos? Eu quero louvar a Deus pela essa oportunidade. Nosso material está lá, se você desejar, nos procure ali. Aleluia. Quem foi abençoado aí, diga amém, Jesus. Amém. Não se esqueça, tudo aquilo que estava travado, tudo aquilo que estava preso no mundo espiritual, que eram bênçãos que estavam retidas por falta de perdão, elas pousarão sobre a sua vida. Alguém que toma posse aí? Então fica de pé agora. Nós vamos finalizar. Isso, fica de pé na presença do Senhor. Quarta-feira, às 15 horas, é o nosso culto da tarde aqui, você não pode perder. Amém? Venha, convide mais alguém, porque Jesus tem um encontro marcado com você aqui nesse lugar. Amém, queridos? Amém, Jesus? Levante as suas mãos aos céus. Nós vamos orar agora. Pai, guarda a nossa saída desse lugar. Amém. Leva a gente com a tua bênção, Senhor. Livra-nos de qualquer mal. Que a tua bênção nos acompanhe, Senhor, pelo caminho. Que a tua graça esteja repousando sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Jesus. Abra sua mão, posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo seja não só hoje, mas sempre. Você diz amém. Dá um abraço nesse irmão do teu lado. Vá em paz. Deus te abençoe. Jeová é o teu cavaleiro e cavalga para você. Sobre o teu inimigo cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro
e cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca me alcançarão. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. O teu arraial, oh, vice pranto de júbilo. O teu arraial, oh, vice pranto de júbilo. Jeová é teu cavaleiro e cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti.